E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta e a gente está agora direto do trono. Olha que maravilha, direto do trono. Esse almoço maravilhoso na presença do Senhor, aonde a gente fala sobre a palavra de Deus e a gente reflete. E nesse momento a gente está falando aí sobre Lamentações de Jeremias, né? A gente veio aí estudando a respeito de Jó, né? Tudo que Jó passou, o sofrimento que Jó passou, as tormentas que Jó passou, e a gente vê Jó aí sendo tentado para a glória de Deus, né? Para que ele vivesse em abundância, que ele pudesse reverberar sobre a minha vida, sobre a sua vida, né? Da unção de Deus aí. Através dessa unção, que ele pudesse, que a nossa vida fosse transformada, né? E aí, quando a gente vê a vida do povo de Israel no período de Lamentações, no período que Jeremias era, né, o profeta, a gente vê uma situação completamente diferente, aonde o povo estava verdadeiramente em pecado e por conta disso eles estavam sendo afligidos, né, pela pelos acontecimentos, pela própria promessa que Deus já havia feito, né? Que iria se afastar, iria tirar a mão caso Israel se afastasse da presença do Senhor, não é isso, Marcelão? Uau, é isso aí. E a Tô gente tem que procurando meu prestar atenção óculos no aqui também. seguinte, Claudinha. Olha só, a gente tem que prestar atenção no seguinte. É um Hum. capítulo longo. É, é um capítulo longo. Então, se a gente quiser colocar dentro do nosso tempo e falar tudo. Eu dividi ele em três. A, as atualizações bíblicas não dividiram esse capítulo, Lamentações, em subcapítulos. Eu confesso que eu até ontem, ó, eu só consegui me reorganizar, porque eu sou assim, meio doido, né? Aí eu só consegui me reorganizar mentalmente para trabalhar assim e criar alguma coisa para falar sobre ele, depois Hum. que. Depois que. Enfim, eu consegui. E aí o que acontece? O, é, Fiquei eu, curiosa agora. eu tive que me readaptar, né? Eu tive que me readaptar, eu dei uma orada, falei, Senhor, por favor, eu preciso falar da tua palavra, eu estou meio perdido aqui, porque não tem subtítulo, só tem um subtítulo. Você imagina, olha só tem um subtítulo aqui, só tem um subtítulo aqui, né? E aí, ele é assim, ó. Você já colocou o negócio no YouTube? Uau, eu acabei de ver. Olha só. Castigo, arrependimento e esperança, né? E aí, o que acontece? Eu tive que ir lá, fuçar e conversar com o pai, entendeu? E entender um pouquinho, é lógico, porque é ele sempre que dá o direcionamento e o discernimento. E aí eu fui esmiuçando e dividi esse capítulo em três momentos. Hum. Eu dividi em castigo, arrependimento e esperança, que é o primeiro subtítulo. Perfeito, Oi? perfeito, É. perfeito. E aí eu queria começar Ficou, lendo do 1 ao 17. Posso? ficou ótimo. Ficou Ficou legal? Você ótimo, né? gostou? Gostei. Eu não sei se eu vou conseguir te ajudar na leitura, porque eu não tenho ideia de onde eu coloquei meu óculos. Tá bom, não tem problema não. Deve estar na cama, aquela que você não viu hoje ainda. Ela Não, deve não estar vi lá. hoje ainda. Ela deve estar lá. Então, olha só. Castigo, arrependimento e esperança. Aí eu quero trazer aqui o seguinte. Do 1 até o 17 eu vou ler. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e na luz, e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim, sem parar todo o dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e dor. Ele me fez habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro
e já não posso sair, prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os meus ouvidos e a minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra, fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Depois me abandonou, entesou o seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. As flechas de sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amarguras e me saciou de abismo. Val quebrou os meus dentes. Não, que Val. Quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Você está escura. Agora sim, melhorou. Tá bom. Quer falar alguma coisa até aí? Quero, Manda. quero sim. Eu gostei das suas divisões. Muito, muito, muito. Que bom, que bom. Peraí, rapidinho. Que tá difícil. Mas vamos lá. No Lamentações 3, tem uma comparação aí com Jó, né? O versículo 1, ele faz a comparação, eu sei que é longo e eu não vou ler por isso. Ele Então, faz a comparação com Jó 9:34. O 2 ele faz com Jó 19:8. O 3 é Jó 7:18, né? E aí ele vai comparando, né, com Jó, com todo o livro de Jó. sim. O primeiro versículo, ele coloca assim: eu sou o homem que viu a aflição. Sabe, ele não estava do lado de fora, né? Em Jeremias, ele se posiciona assim: eu não estava do lado de fora. Eu não só assisti o que estava acontecendo, né? Eu não sou o profeta que não passou. Ai, arrasaste. O profeta que não passou pela aprovação. Eu estava lá também, entendeu? Eu vi, eu estava dentro, né? Depois ele fala, ele me levou e me fez andar. Ele me levou e me fez andar, né? Pela dor, pelo problema. E ele fala assim, deveras ele volveu contra mim a sua mão, né? Que é a mesma coisa de envolveu, né? Por muitas vezes ele tá falando assim com o coração cansado, ardente, né? Ele tá ali em meio às sombras, ele tá triste, ele tá nervoso, ele tá em meio a névoas, ele não consegue enxergar a, a esperança, a salvação, ele só vê o castigo de Deus ali sobre o povo e ele não tem nem o que dizer porque o povo realmente é merecedor daquele castigo assim, né? Do fruto do pecado que está colhendo. O povo é merecedor do fruto do pecado que está colhendo. E ele fala assim, o Senhor me envolveu, né? Ele me envolveu a sua mão contra mim. Ele envolveu a sua mão contra mim. E aí ele vai comparando, né, toda a dor que ele vê o povo de Israel passar, e ele coloca essa dor como dor dele, entendeu? Ele não é um mero espectador do que está acontecendo, sabe? O que é mais bonito, assim, eu falei isso ontem, mas vou falar de novo hoje. O que é mais bonito, assim, em Jeremias é exatamente ele se posicionar como sacerdote e ele coloca, assim, que como se ele, né, quem fez o errado, como se ele assume a responsabilidade de liderança, o que muitos líderes não fazem, ele faz. Ele assume essa responsabilidade de liderança e ele toma para ele o que está acontecendo, entendeu?
Estou tentando uma posição que não fique escuro. Ele toma para ele o que está acontecendo e ele relata a Deus como ele pecador, entendeu? E assim, e ele faz como Jó, né? Ele diz assim: o Senhor fez contra mim, mas ao contrário de Jó, eu sou merecedor do que está acontecendo. Exatamente. Exatamente. Posso Tem um falar um telefone pouquinho? ligando. Tem um telefone Oi? ligando aí. Tem um telefone Não, para ligando mim aí. não. Para mim não. Para mim não. Tá bom. Tá bom. Pode ir. Olha só. No versículo 1, a minha percepção é a seguinte. Ele fala assim, ó. Eu sou o homem que via a aflição causada pela vara do furor de Deus, como você falou, certo? E aí eu coloco esse primeiro, do 1 ao 17, eu reparto ele como castigo. E entendendo que castigo ele é diferente de consequência. Nós precisamos entender isso, como você mesmo está falando aí. E tem algumas referências que ele dá aqui, que o próprio texto dá em referências a outros textos, e eu quero ler 3, eles são rápidos, eu prometo, tá bom? Eu quero ler 3 para a gente entender a diferença entre o que ele coloca como referência e quando a gente busca verdadeiramente lá atrás o contexto disso. Então, ele diz assim, ó. Entender que castigo, do 2 ao 17, ele fala, ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz, voltou a mão contra mim sem parar. Ele está falando do demônio, está falando do diabo, está falando de como ele se colocou verdadeiramente adorando os deuses estranhos e para onde que ele foi levado em relação a isso, e ele está sendo castigado por isso. E aí o impressionante é que ele está culpando, entendeu, o outro em relação a isso. Mas eu vou buscar ele lá. Ele que foi buscar Cortou. os deuses Cortou. estranhos. Israel que foi buscar. Cortou. Israel que foi. Tá me ouvindo? Agora sim. Não, agora não. Agora tô. Eu Não me vejo ouve do 1 a mais? 17 o quanto Jeremias. Agora eu tô. Eu vejo do 1 ao 17 o quanto Jeremias está aflito, entendeu? Ele está aflito, muito Sim, aflito com a situação. sim, sim, sim. E é importante entender que, assim, ele está claro o castigo. O castigo está claro dentro da cabeça dele, entendeu, Claudinha? É isso que eu digo, Uhum. que para ele tudo que está passando é castigo. Precisa entender que castigo é diferente, verdadeiramente diferente, de consequência. É uma consequência aqui, muitas vezes, né? Mas é do que consequência daquilo que eu verdadeiramente busquei para mim. E aí o que acontece? Nesse primeiro versículo aqui, ó, no versículo eu estou cortando. Tá cortando. Claro, Verônica, me empreste seu celular aí, por favor, meu bem. Eu vou entrar de outro celular, tá bom? Uhum. Peraí, deixa eu entender o que você está falando, porque eu não entendi. Quando você está falando o seguinte, né? A aflição de Jeremias, né? Ele fala: Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Você entende que ele está falando com quem? Ah, sim, eu entendi você falando que ele estava falando da ira de Satanás. Eu fiquei assim, hã? Não acredito que você falou isso, não. É porque está cortando muito, entendeu? Da ira de Deus. Isso. E aí, quando ele fala assim, ele me Entendi, impediu eu vou entrar de outro celular. e me fez andar na escuridão e não na luz. Uhum. Aí o que você entende? Que você Peraí. falou que eu não. Porque cortou.
Só um minutinho enquanto o Marcelo tá voltando aí, galerinha. Marcelo? Eu vejo assim, quando ele coloca. Aí, Marcelo tá voltando. Isso aí. Olá, estou de Hum, volta. sim, aí você vê o Continue quê? falando o que você estava falando. Aí você entendeu o quê? Ele me levou e me fez andar. Aí o que que você entendeu? Porque tava E cortando. me fez andar nas trevas e não na luz. Hum, Certo? Quando você pega a referência Isaías 59:9, ele diz assim: Por isso, a justiça está longe de nós e a hum. retidão não nos alcança. Por Então, isso, quem é que está longe dele? Deus. Deus está longe dele, né? Deus. A Então, justiça. quem é que está próximo dele e fez ele andar em trevas e não na luz? Sim, entendi. Aí o inimigo fez ele Entendeu? andar em trevas e não na luz. Sim, Exatamente. tá. Exatamente. Então, a partir do 2 aqui, ele está Mas Deus culpando o diabo, permitiu. o inimigo, pelo seu Mas Deus pecado. permitiu, porque Sim, nada acontece sem a claro, permissão de Deus. claro, Entendeu? claro, Até claro. porque Deus não Entendi. habita nas trevas, então ele não vai lá e vai te fazer andar nas trevas porque ele nem habita lá, né? Se ele for para as É, e trevas, tem luz. Acabou. uhum. Sim, sim. É, Você pega um café para mim, por favor, meu amor? aham, entendi. E é justamente sobre isso. É justamente sobre isso. Porque, olha só, por isso a justiça está longe de nós. Ele dá uma referência ao 59:9. Por isso a Uhum. justiça está longe de nós. A retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo é trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. É, Ele e está porque, na ele tá, verdade, o povo de Israel está buscando claridade, está buscando, mas está buscando no lugar errado, né? exatamente. Ele está buscando Exatamente. queimando Então, incenso a deuses estranhos. exatamente. Exato. Então é castigo ou é culpa? Ou é castigo ou é consequência? É consequência. Se eu estou buscando Legal, é no lugar justamente sobre isso. errado, se eu estou buscando no lugar errado, se eu estou tendo uma atitude errada, eu estou sendo castigado ou eu estou colhendo o fruto do É que eu estou fazendo? exatamente isso que Jeremias, exatamente isso que Jeremias está no processo de aprendizado. Entendeu? Está no processo de aprendizado nessa parte castigo. Porque quando você pega Isaías 59, a partir do versículo 1, ele diz assim, ó, vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. E os seus Exatamente. pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Eu só vou ler até aí, eu não vou nem até o 10. Entendeu? Eu tenho que pegar o contexto. Não adianta eu pegar o É, 9 e falar assim, Deus me abandonou. é, Obrigado. Mas Deus me exatamente. abandonou por quê, brother? Ele Por não me quê? Porque é abandonou, eu o consequência. abandonei. E a partir eu estava Ah, falando sobre isso, estava conversando sobre isso, fazendo um ensaio mental, né, sobre o que a gente ia conversar hoje. E eu estava falando sobre isso no ensaio mental que eu estava fazendo, que assim, a gente responsabiliza a Deus pelo fruto do nosso pecado. Porque assim, é muito fácil eu chegar e falar assim, eu bebi, peguei e dirigi e atropelei alguém, deixei ela. e Deus não me Oxe, ajudou. Senhor, por que que o Senhor permitiu? Oxe, eu permiti? Não foi você que foi lá e fez o errado? Que agiu da maneira errada? Então, assim, é o fruto Olha do seu só. pecado, da sua iniquidade. Exatamente. Olha só. Quando a gente vê o versículo 6, ele diz exatamente isso também, Cláudio. Ele fala assim, ó, ele me faz habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. E aí ele dá uma referência aqui exatamente no Salmo 143:3. E quando você pega o Salmo 143:3, ele está assim, pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até ao chão, fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo.
Ele está pegando essa referência para falar com Deus, como se não fosse Deus que tivesse escrito essa parada aí. Entende aí, Jeremias, profeta Chorão, o seguinte, que você precisa realmente clamar e chamar a atenção no coração do Senhor, mas precisa de arrependimento, certo? Precisa de arrependimento. Porque quando você pega o Salmo a partir do 3 ao 6, certo? Pois ele fala assim, ó, pois o meu espírito se angustia em mim e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os seus feitos, medito na obra das suas mãos, estendo para ti as minhas mãos e a minha alma tem sede de ti, como esta terra sedenta. Então, olha só, seja verdadeiro. Só lembrando uma coisa. Assim, Jeremias, ele está chorando por um pecado que verdadeiramente ele não cometeu, né? Ele pegou uma terra falida, ele pegou pessoas que estavam buscando coisas que não eram íntegras, entendeu? E ali pegou o pepino para descascar, ele, como profeta, assumiu a liderança do problema, né? Mas eu preciso pagar o preço pela responsabilidade. Isso, a partir daí ele se responsabiliza. Digamos numa empresa. A partir daí ele se responsabiliza. Se o povo pecou, eu pequei. Se o povo é incrédulo, eu sou incrédulo. Então ele começa a orar a Deus, entendeu? Ele como povo. Ele como povo. Entendeu? Ele assume a responsabilidade. Excelente. Entendeu? Isso. Eu não tenho pecado, eu não tenho mácula. Muitas vezes fui preso. Quer dizer, pecados todos nós temos. Mas assim, muitas vezes fui preso pelo meu próprio povo, porque eu estava dizendo para o meu povo se arrepender do seu pecado, e eles me aprisionaram, e eles agiram contra mim. Mas se eu sou o profeta da cidade, se Deus me colocou como liderança da cidade, a partir desse momento eu tenho que clamar a Ele como responsável pela cidade. Então, eu sou pecador e assim, eu, enquanto líder, eu sou responsável pelo resultado bom e pelo resultado ruim. Eu sou líder, certo? E a partir do momento que os meus liderados estão apresentando resultado ruim, certo? O que acontece dentro desse processo? Eu sou o responsável direto por esses resultados. Exatamente. Primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, se você está dentro de uma empresa na qual você é promovido para fazer aquilo que você não sabe fazer, você tem duas escolhas. A primeira é dizer, eu não sei fazer isso, eu prefiro não ser promovido, ou botar a cara para bater e verdadeiramente assumir aquilo ali, pagar o preço, pagar o preço, é isso que ele está fazendo. Exatamente. Quando ele chega aqui, Cláudio, no 8 e 9, quando ele chega no 8 e 9, ele diz, para a gente terminar essa primeira parte, ele diz assim, ó, cadê o 8 e o 9? Oxi, desapareceram. Ainda quando clamo e grito, né? Ele está falando sobre as orações, né? Que não são respondidas. Ainda quando clamo e grito. Estou aqui clamando ao Senhor e mesmo assim as minhas orações não são respondidas. Exatamente. Ele diz assim, o 8 e 9, mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos da minha oração, fechou os meus caminhos com blocos de pedras, fez tortuosas as minhas veredas. Fez tortuosas a minha. Aí ele vai lá e faz referência a Oséias 2:6, que diz assim, ó, portanto, eis que cercarei o teu caminho. 10:16 também. Olha só, portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei um muro de sede para que não ache suas veredas. Só que quando você pega do 1 ao 6, meu amigo, quando você pega do 1 ao 6 e vê o contexto dessa parada, ele diz assim, ó, dizei aos vossos irmãos Ami e a vossa irmã Rauamã, contendei contra a vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Desvie elas às ruas prostituições das suas vistas e os seus adúlteros de entre os seus seios, para que eu não a despoje, ficando ela nua, e a ponha como o dia em que nasceu, e faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostitui, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás dos meus amantes que me dão ao meu pão e a minha água e a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Jeremias!
O preço tá punk aí, velho. Não é? Ah, Porque todos os textos, Cláudia, todos os textos que você pega de contexto de castigo, não é castigo, é consequência. frequência. É isso, não é que Jeremias não possa fazer isso, entendeu? Ele está batendo um papo com Deus. Caiu ali os livros de novo. Ele está batendo um papo com Deus. Ele está dizendo para Deus o seguinte, cara, Eu sei. está me castigando, né? Está me castigando. E Deus está falando para ele nas próprias referências que ele diz. É Deus porque está ele falando para trata ele assim, também a mas individualidade, né, Marcelo? Porque ele não está tratando só o povo, ele está tratando a individualidade. Então, ele trata o povo, mas ele também age com a individualidade. O Senhor está me castigando. O Senhor está exatamente. permitindo que eles escolham o fruto, mas eu estou sendo castigado, porque o Senhor me deu esse pepino para descascar. Entendeu? E não é. Deus queria honrar Jeremias, né? Porque ele teve, apesar dele ser conhecido como profeta chorão, ele persistiu, né? E assim, enfim, foi através dele que veio a resposta, né? Através das orações dele que veio a resposta. E o Senhor prometeu a ele o que faria no futuro, né? Não veio Sim. dele, tadinho. Chorou, chorou, chorou e, enfim. É isso aí. Mas olha só o que é que ele diz, é o seguinte, ó. A minha percepção é a seguinte, que hoje em dia, trazendo para a nossa realidade, a religião, ele nos vende um Deus carrasco, um Deus maldoso, um Deus que sai destruindo, que sai matando, que sai isso, sai aquilo. E a própria referência bíblica nos leva a referências assim. E se a gente não busca o contexto para entender verdadeiramente que não é castigo, é consequência, a gente vai viver uma vida de enxergar um Deus desgraçado. É Um aquela Deus história de miserável, abrir a Bíblia, né? E aí eu vou abrir a Bíblia e vou fazer o que Deus está mandando eu fazer. Aí abre assim, Jó suicidou. E aí abre de novo, fala assim, o que tem que fazer, faça depressa. Aí vai lá, né? Porque não leu. Passa depressa, passa logo. Não perca tempo. Faça depressa. Ai, meu Deus, o Senhor A gente tá mandando eu precisa me entender matar. que Deus... Judas, A né? Eu gente falei precisa Jó, eu acho entender que eu falei Jó, é Judas. Falou Jó mesmo, é. Tá querendo suicidar Jó? Não mude nenhuma coisa, entendeu? Por favor, Senão Senhor, você vai perdão, não foi ficar proposital. Já pensou? Não, Olha não, só. não. Então, é esse tipo de teologia que a gente vende. Ó, cuidado, você vai pro inferno, você botou uma Já vírgula na pensou? Bíblia. Ah, Exatamente, a gente precisa entender que Deus, ele é amor, ele é paz, ele é benignidade, ele é bondade, certo? Ele é cumpridor misericórdia. cumpridor das suas promessas. E você vê que Certo? ele é Ele é misericordioso a partir do 18, né? Eu vejo aí, do mesmo jeito que eu vejo em Jó, o Espírito Santo dando uns tapinhas aí em Jeremias, falando, opa, Jeremias, lembra que estou tratando do povo? Então vamos voltar aqui, eu, você, continua orando pelo povo aí. Porque a partir do 18, você tem alguma coisa para falar ainda até o 17? Não. Que aí, a partir do 18, ele coloca, por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo, e o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha E aí, aflição. Cláudia, calma aí, desculpa te interromper. A partir daí, eu pego o segundo subtítulo chamado Esperança. Se lembra que eu tinha falado que o primeiro é castigo, o que não é castigo é consequência. O segundo é esperança. Então, do 18 ao 31, pode mandar bala. No meu eu coloquei misericórdia. Mas tudo bem, misericórdia me dá esperança. Então vamos lá. Ué. Então, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles
que o buscam. Tá vendo aí, ó? Ele não fala assim para aquele que é 100%, aquele que não peca. Fala para aquele que tem esperança no Senhor. Aquele que busca no Senhor. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem quer ferir e angula a desonra, porque o Senhor não desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Esmagar com Tá os bom aí, tá pés. bom aí. Deixa eu ler Até só o até o 31. 36. Tá, Esmagar vai. com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não varia o Senhor tais coisas. Não veria o Senhor Legal. tais coisas. Nada mais, nada menos que esperança, né? E ele diz assim, o texto que eu mais gosto E está aqui desse misericórdia. capítulo Você todo, percebe a misericórdia do Senhor sobre a vida são dele. as Não. misericórdias do Senhor, as causas de não sermos consumidos e que, mas ele diz assim, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. E o Sim. que me dá esperança? Que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos e elas, olá, Ariane, seja bem-vinda. E, oi, Honório, seja bem-vindo também. E ele e ela são as misericórdias do Senhor, são as causas de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã e elas são para sempre, elas não se acabam. Coisa maior e melhor do que isso para dar esperança, para arrependimento? Não tem, porque assim, se não tivesse esperança para arrependimento, e a gente aprendeu no livro de Jó, que diz exatamente o seguinte, Cláudia, diz assim, que, eita, me fugiu o que diz no livro de Jó, que diz Mesmo exatamente o que seguinte, eu morra, não perderei a minha esperança. A minha esperança está no Senhor. exatamente, ele é aquele cara que paga as minhas contas, ele é meu fiador e ele vai fazer com que as coisas aconteçam, né? E aí o que acontece? Ele traz à memória o que dá esperança. E é importante a gente fazer, para a gente ressignificar as coisas na nossa vida, a gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça. É trazer à memória as coisas que nos dá esperança. Por exemplo, em relação à perda do seu filho, Marcelo, traga à memória aquilo que te dá esperança, que ele não morreu. Tá entendendo isso? Dentro da profundidade, dói não eu acordar e não ter ele aqui todos os dias, dói e vai continuar doendo até o dia que eu encontrar com ele. Mas é saudade, não é culpa, certo? Não é culpa, não é desespero porque foi por causa de mim, ou então porque eu não estava nos caminhos do Senhor, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, porém, ele, se quiser tratar alguma coisa comigo, ele trata comigo, não é com meu filho. Entendeu? Então, essas coisas me trazem esperança. E aí, quando essas coisas me trazem esperança, ok? Eu consigo sobreviver, eu consigo viver, eu consigo respirar, eu consigo... Até estava vendo uma foto ontem, Cláudio, de tipo 2 semanas depois do acontecido. E hoje, a diferença da minha face, do meu rosto e do brilho no meu olho, que antes não tinha. Mesmo com o Espírito Santo dentro de mim, me segurando as pontas, sabe? E preenchendo, existia uma coisa bem diferente em relação à comunhão e intimidade. E essa comunhão e intimidade, ela faz com que esse ressignificar ele seja mais forte dentro do meu coração. E quando você pega na Bíblia aqui, por exemplo, algumas chaves de esperança, quando a gente pega o Salmo 42, de 5 a 6, ele diz justamente assim, ó, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua Espera em esperança em Deus. Deus, pois Confia ainda louvarei Ele. É o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte de a Mizar. batida, ó minha alma,
porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, Entender. confia em Isso é o Deus. quê? Isso nada mais é do que você ressignificar a sua tristeza. Entendeu? É nada mais, nada menos. Cara, tá tudo na Bíblia. Eu não sei ressignificar. Lê a Bíblia, que você vai aprender a ressignificar mole, mole. É você ressignificar a tristeza, você contar ela de uma forma diferente, você sabendo de onde que vem as misericórdias, onde que vem a alegria. Mole, Quando você pega mole, Mateus 5:31, mole, mole não não, é. Não tudo vou bem. enganar você. Não é Tá bom, mole, não é. tá Mas bom, não é tá bom. Eu concordo com impossível. você, eu vou Não é reformular. impossível. Eu vou reformular. Simples assim. Pronto. É, Fácil não. Sim. a gente que dificulta. É isso aí. Fácil não, simples. Mole, mole não, simples. Está aqui a resposta. A gente precisa agir. A gente tem falado isso há mais de 100 dias. A gente tem falado isso desde quando a pandemia começou. Eu comecei nessa vibe de falar aqui. Eu estou há 7 meses falando todos os dias com a internet. Todos os dias com as pessoas que estão aí do outro lado. Aí a gente trouxe a Claudinha para esse movimento também. E, cara, olha só, a gente tinha um projeto chamado Café com Reflexões que durou exatamente 10 meses. E a gente tem 8 vídeos. No nosso canal hoje, em 7 meses de pandemia, a gente tem quase 300. Quase 300 vídeos. Entendeu? Então, assim, a gente resolveu entender qual é o nosso propósito e focar nele. Ó, vem cá, venha, para mostrar você como tá linda. Adoro mostrar minha sogra quando ela tá linda. Assim. Não, É sério, não é não. já Vem cá. fora palhaçado. Ela é Olha, linda olha mesmo. como é que tá. Vem pelo lado de cá assim. Vem pelo lado de cá assim, para eu te mostrar melhor. O que Eu que tô acontece? Olha orgulhosa só. da Ele diz em senhora que Mateus. tá sem fumar. Parabéns. Oi? Tô orgulhosa da senhora que tá sem fumar. Parabéns. Ai, obrigada. Tá- Olha só, tá aparecendo até cursinho, cornão, cursinho, cornão, cursinho, cornão. Pode Tá aparecendo bater. até uma presidiária. Pode bater, Vera. Não, cara, olha o que eu tenho que aturar, Claudinha. Você nem sabe. Você é daquele irmão. Olha só, mas Olha, eu dou graças a Deus que você atura, porque se você não aturasse, eu ia ter que aturar. tá vendo só? Olha só, traga à memória aquilo. Ei, Traga à memória aquilo que. Gostei disso. Venha de novo aqui, meu bem. Venha para eu te mostrar aqui também. Venha. Assim, desse jeito que você tá. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Quando você pega Mateus 5, 39 e 40 e diz assim: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Não resistais ao mal. Se qualquer te bater a face direita, ofereça-lhe também a outra. Isso é inteligência emocional, brother. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a a... capa. E se quiser fazer Uau! com que você ande 1 milha, ande com ele 2 milhas, né? Ele Isso fala nada também mais, sobre nada menos. empreste. Se você for emprestar, não peça de volta, entendeu? Empreste como se Não você pensa de tivesse volta. dado. Exatamente. Não peça de volta. É melhor que você não empreste, entendeu? Agora, Deus está ensinando a ter inteligência emocional, que é o sentimento certo, na intensidade certa, no momento certo. Então, e como que eu faço isso? Eu aprendo a servir. Isso aqui era obrigação, quando tinha os romanos que vinham e falavam assim, me dê isso, você tinha obrigação de dar. Entendeu? Então, o que ele está dizendo? Não fique chateado porque você tem obrigação de dar. Dê também a capa, ao invés de dar só a túnica. Se o romano pedir para você carregar as coisas dele por 1.000 milhas, carregue por 2.000. Não fique chateado, tenha inteligência emocional, aprenda que o que sabe servir é o maior no reino dos céus. e Deus, e Jesus Cristo servir fala isso, é né? maior. Ele veio para servir e não para ser servido. Então você pega o filho do rei, né? Que veio aqui para servir e a gente que é co-herdeiro querendo ser servido, né? Então, Exatamente, exatamente. Exatamente. E achando ruim quando a gente fala que você tem que ser mordomo. Você tem que ser mordomo porque as coisas é dele. E você, quando ele sai da casa, o mordomo que cuida das coisas, que administra as coisas, diga. a minha tem subdivisão, viu? Qual é a referência? Depois você me fala. Tá, joia. Não tem problema não.
Mas olha só, não existe resultado ruim, existe empilhamento de resultados de aprendizado. Eu aprendi a subdividir. Arrasou. Arrasei, que eu não, Espírito Santo que está aqui dentro, que arrasou. Olha Sim, só, mas a gente foi você, até o olha só, 36. comemore o que você permite que Deus haja na sua vida também. Porque se você não permitisse, ele não arrasaria em você, arrasaria em outro. Chua! Chua! Certo. É o 36? Sim, manda bala. 36, vamos lá. Do 36 até o 66, simbora. Só uma coisa muito importante, tá? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e por suas misericórdias, né, elas se renovam a cada manhã. Então é importante que assim, quando Jesus Cristo fala lá para Pedro, né, que Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Quantas vezes nós devemos? Aí o Senhor fala assim, aí ele fala: 7 vezes, aí ele fala 70 vezes 7. Não, aí Jesus fala 70 vezes 7. Por quê? Porque 70 vezes 7 dá quanto? 490. Então eu vou contar 490 e eu vou parar de perdoar. Não, é 490 diariamente, a cada segundo, a cada minuto, a cada... Jesus está dizendo para você sempre que acontecer. Porque se as misericórdias do Senhor, que não peca, se renovam a cada manhã sobre a sua vida, por que as suas misericórdias não se renovam sobre a vida do outro? Então é sempre. É em todo momento. Para sempre. Para sempre. Porque a gente olha assim, o povo de Israel, né, Marcelo? E diria assim: ai, Senhor, eu diria assim: põe tua mão, lança fogo do céu. Tá? Faria igual Elias, quando vieram os 50 soldados, né? Que a primeira leva chegou e começou. Aí chegou e ele disse assim: olha, o rei tá te chamando lá. Ele olhou assim: então, se eu sou mesmo, né, servo de Deus, se eu sou realmente filho de Deus, que um fogo cai e te consoma. Aí veio mais 50. Aí ele, tá bom, tudo bem. Se eu sou filho de Deus, se eu realmente sou servo do Senhor, que venha fogo do céu e te consuma. Aí vem mais 50 e fala assim: Elias, já vim. Ó, eu tenho uns trem para falar com você. Você poderia, por gentileza, dar uma comparecida aqui, que eu preciso falar um negócio contigo? Porque assim, já vieram bem, já. Chega, né? Então, assim, Tô perdendo uma galera. Jeremias podia simplesmente falar assim: Senhor, quer saber? Pesa a mão aí, sabe? Poxa, manda fogo do céu. Quantas vezes eu avisei? Quantas vezes eu disse, né? Quantas vezes eu falei para eles e eles me prenderam, e eles me açoitaram, e eles me... Enfim. E Jeremias fala assim, simples assim, ele olha e fala assim: Senhor, tem misericórdia, né? As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Se lembra que elas se renovam a cada manhã, né? A Bíblia fala lá do 36, né? Eu gosto do 39. Se você puder ler o 39 2 vezes. Tá bom, vou mandar bala. 36. Subverter a justiça num processo. Será que o Senhor não veria tais coisas? Quem é aquele que diz e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Qual é que você quer que leia 2 vezes? O 39. Gratidão, meu amor. Fica com Deus, viu? Jesus te abençoe. Amém. Tamo junto. Até depois do fim. Amém. Olha só, um abraço também. Gratidão também. Quem é aquele que diz e assim acontece sem que o Senhor o tenha ordenado? Por acaso não é da boca do Altíssimo que procede tanto o mal quanto o bem? Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Arrependimento é o terceiro. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Levantemos levantemos o coração, juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo:
nós pecamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, nos mataste sem dó nem piedade. De nuvens te cobristes para que a nossa oração não passe. Como lixo e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Sobre nós vieram o temor e a cova, a desolação e a ruína. Todos os meus olhos, não, dos meus olhos correm rios de lágrimas por causa da destruição da filha do meu povo. Vai ficar salvo aí, Honório. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso até que o Senhor atenda e veja lá no céu. O que vejo entristece a minha alma, o sofrimento de todas as filhas da minha cidade. Aqueles que sem motivo são meus inimigos, caçaram-me como se eu fosse uma ave. Lançaram-me vivo numa cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça, então eu disse, estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome, ouviste a minha voz quando pedi, não feches os teus ouvidos aos lançamentos do meu clamor. No dia em que te invoquei, chegaste perto de mim e disseste, não tenha medo. Defendestes a minha causa, Senhor. Remistes a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Julga a minha causa. Viste toda a sua vingança e os seus planos contra mim. Ouvistes as tuas afrontas, Senhor. Todos os seus planos, está orando, todos os seus planos contra mim, as acusações que me fizeram, que murmuraram contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam, e eu sou motivo de zombaria para eles. Tu, Senhor, lhe retribuirás segundo a obra das mãos deles. Tu lhes darás dureza de coração, que é a tua maldição sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados debaixo dos céus, Senhor. Oh, arrependimento! Arrependimento. Ele tem a certeza, né, Marcelo? Você vê aí que ele tem a certeza de que isso não vai terminar assim. Ele sabe que Deus vai tomar um posicionamento, até porque naquela época, né, eu coloquei no meu, assim, oração de Jeremias, né, nesse período. Então, assim, você vê que naquela época, que naquele momento, o povo de Israel era o único povo escolhido. Tanto que quando Jesus vem, ele fala assim... Eu esqueci o nome da mulher, mas ele fala assim, acaso é justo que eu tire da mesa, né, dos meus filhinhos para dar para os cachorrinhos? E aí ela fala assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos, né? Então, até ali, até que haja graça... Não foi uma afronta, né? Não foi uma afronta. Não foi. Na verdade, foi uma palavra de sabedoria. Isso, exatamente. De humildade. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando até que venha Jesus Cristo, o povo entende como salvação só os israelitas. E o que também não é bem assim, porque quando você vê lá em Levíticos, em Êxodo, Deus ensina como fazer a purificação daquele povo que se converte ao judaísmo. Então, não é bem assim só para eles, entendeu? Mas tinha que haver uma conversão ao judaísmo. Enfim, e aí o que acontece? Você percebe aí que ele tem essa certeza, a certeza de que Deus, em algum momento, ele vai colocar a sua mão sobre o povo, entendeu? E vai agir conforme a vontade dele, a vontade verdadeira dele, né? Como ele mesmo disse, eu pudesse, colocaria, né, Israel como a galinha coloca os seus pintinhos debaixo de suas asas para se proteger. Mas ele não faz porque Israel foge das asas, né, de Deus. E o que ele está se referindo? Ele está se referindo àquela passagem que fala assim, que se eu me humilhar e orar e te buscar, então o Senhor virá do céu e me ouvirá e cessará as minhas dores, né? E aí ele coloca assim,
eu busquei ao Senhor, eu pedi ao Senhor, eu me queixei ao Senhor, eu me humilhei diante do Senhor e o Senhor não mudou a história. E aí ele coloca assim, mas por que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Porque ele também fala assim: se eu me arrepender do meu pecado, Deus é fiel e justo para me perdoar das minhas injustiças. Mas ele fala assim, ó, se eu me arrependo e deixo, se eu paro de fazer, se há uma conversão na minha vida, aí sim, ele é fiel e justo. Porque quando eu faço premeditado, eu vou lá no templo que Samuel construiu, no templo de Deus, vou queimar incenso para Deus. E depois eu vou lá no templo de Moloque e vou queimar um filho meu para Moloque. Não, peraí, não houve arrependimento verdadeiro. Entendeu? Houve barganha e não arrependimento. E Deus não trabalha com barganha. Uau! Ele trabalha Exatamente. com arrependimento. A palavra é essa, Cláudia. Exatamente. E a gente nós, faz quantas barganha vezes, com Deus. Quantas vezes nós erramos e falamos assim, Senhor, por favor, se o Senhor fizer isso, eu não faço mais aquilo. Ai, se o Senhor fizer isso por mim, eu não faço mais aquilo. Não é promessa. Não exatamente, não é barganha. Não é barganha. Ah, é isso e aquilo. É diferente quando você está pagando um preço para mortificar uma carne, como um jejum, uma oração, isso e aquilo. Você não está barganhando nada. Você não está barganhando nada. Você está se purificando. Jesus Cristo foi batizado, foi para o deserto, passar 40 dias e 40 noites lá. Para quê? Não era para barganhar nada. Era para se preparar para o que estava por vir. Apesar de que, assim, ele já estava se preparando desde a sua mocidade, com 12 anos, ele já tinha conhecimento suficiente para conversar e discutir com grandes sábios dentro da sinagoga a respeito da palavra de Deus. Ah, mas ele veio lá do céu já com conhecimento. Jesus Cristo se esvaziou-se de si, e aí ele veio como carne aqui, e ele saiu. Ele não era Deus, ele não era Deus. Quando ele passou aqui pelo processo todo, ele era ser humano, como você e eu. Então, por isso que ele disse lá que muitos farão ainda coisas maiores que eu. Porque Exatamente. o Espírito Santo em Pentecostes veio com uma intensidade gigantesca que a gente foi mortificando ele com o passar do tempo dentro de nós. Exatamente. Os apóstolos lá pegavam nas pessoas e as pessoas saíam por aí se rebuliciando, se pulando, se falando. Martelo a fé, as pessoas pegavam o suor dos apóstolos e passavam nas pessoas e elas eram curadas. Por quê? Não era por causa do apóstolo, era por conta nem do suor, é por conta da fé daquele que pegou o suor. Entendeu? É igual o fluxo de sangue. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu sei que eu serei curada. Aí Jesus fala assim, opa, saiu virtude de mim. Aí Pedro olha para ele assim, você tá de brincadeira comigo, né? Você tá de brincadeira comigo. Tem milhões de pessoas te tocando. Me perguntar quem te tocou? Você tá de brincadeira comigo, né? E aí ele fala, não, mas Pedro, calma. Sem tolerância zero. Saiu virtude de mim. Foi um toque diferente, entendeu? Relaxa aí, Pedrão. Relaxa aí. Já vem com... Entra, rapaz. Daqui a pouco olha só, na orelha do soldado aí, eu vou ter que colar. Vamos ver o tempo aí, como é que a gente tá, que eu tenho algumas coisas para falar aqui rapidinho. Como é que tá de tempo? A gente tem só 5 minutos. Então, beleza. Olha só. Vou falar assim, o seguinte. É importante a gente virar a chave e entender verdadeiramente que o confessar é importante, certo? Virar a chave nessa diferença entre Jó e Israel, pois a falha precisa de arrependimento, de esperança e não de castigo. Não é castigo, é consequência. É isso que a gente precisa entender. Não é castigo, é consequência. Eu preciso virar essa chave e entender que é consequência. A partir do momento que eu entendo que é consequência, eu me arrependo. E depois que eu me arrependo, aí sim a esperança. A esperança vem justamente dentro desse processo. Depois da esperança, é pedir, confessar, falar e dizer. Precisa dizer
Deus precisa que você diga que você está arrependido. E deixe. Tá vendo? Deus... Deixe. Exatamente. Sabe por quê, Marcelo? Entendeu? As pessoas costumam, vou te cortar um pouquinho, eu sei que você quer falar aí algumas coisas ainda, mas as pessoas costumam confundir e usar o que a gente fala de uma maneira diferente. A gente fala assim, olha, cuidado com a religiosidade, cuidado com... Aí as pessoas usam religiosidade, entendeu? Como um processo de que eu não vou para a igreja porque a igreja tem muita religiosidade. Eu não vou entrar nessa doutrina porque tem muita religiosidade. E Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele não chegou e falou assim, olha... eu vim para acabar com a lei. Não, ele disse assim, eu vim para que a lei fosse cumprida em mim. E ele fala assim também, ele reclama da religiosidade dos fariseus, porque era hipocrisia o que eles faziam. Eles cobravam uma doutrina que era falha e que era injusta, entendeu? Mas quando a gente fala de cristianismo, não de religião, a gente está falando de cristianismo, a gente fala de conversão. A palavra de Deus diz que você tem que ser luz do mundo e sal da terra. Aí as pessoas querem vir, como na época que houve o universal, né? Que surgiu uma única religião, né? E aí o povo, cada um levou para dentro dessa religião as suas doutrinas, os seus dogmas, as suas idolatrias, e cada um levou os seus deuses para dentro dessa religiosidade, com medo de ser morto, com medo de passar por inquisição, entendeu? E continuou sendo a mesma coisa, só que dentro de uma religião só. E aí as pessoas hoje ainda querem fazer isso, elas querem entrar no cristianismo levando seus preceitos, seus dogmas antigos. E assim, se não há conversão, o que é conversão? É mudança. Se você não vira sal da terra, se você não vira luz do mundo, se você não vira exemplo, se não há uma conversão, entendeu? Deus vai te cortar. Não é a igreja, não é o dogma, não é a religiosidade. É a conversão, a mudança, é ter o caráter de Cristo, entendeu? E aí, às vezes, as pessoas usam essa palavra de religiosidade, entendeu? De uma maneira errada. Sim, sim. Olha só, presta atenção nisso. Primeiro a gente falou sobre não é castigo, é consequência. Segundo, nós falamos sobre arrependimento. Eu peço arrependimento e aí eu tenho esperança. Davi, ele cometeu adultério. Ele cometeu adultério e Deus falou, esse seu filho aí, que você vai ter com ela, ele vai morrer. Deus falou isso para ele. E aí ele ainda assim se encheu de esperança. Ele parou de comer, ele parou de beber, ele ficava aos pés do Senhor pedindo misericórdia, chorando e implorando a Deus. E ele estava muito entristecido. Quando ele recebeu a notícia, realmente seu filho morreu, ele levantou, ele se arrumou, ele comeu e ele foi fazer o que ele tinha que fazer. Então, assim, enquanto tiver esperança, corra atrás, pague o preço, faça acontecer. Mas quando Deus diz assim, não tem jeito, é isso aqui que é a minha vontade para a sua vida, entenda e corra atrás dela e vá viver a sua vida, vá cuidar da sua vida e pare de vitimismo. Traga à memória aquilo que dá esperança. A Cláudia falou na live de hoje de manhã sobre as coisas que nos traz medo e que nos impedem, nos paralisam sobre propósito. E vitimismo é uma dessas coisas dentro do processo. Então, preste atenção nisso. Paizinho querido, Príncipe da Paz, obrigado por esse almoço extraordinário, por mais um dia falando sobre a sua palavra, falando sobre lamentações e lamentações, falando sobre a importância, Senhor, de entendermos que não é castigo, é consequência. A importância de entendermos que se for consequência, Senhor, ele tem dois motivos. O primeiro, para o Senhor exercer as suas misericórdias na nossa vida e transbordar na vida das outras pessoas. Ou para que consertemos algo que estamos errado e agindo de forma errada na nossa vida. Senhor, nos dá esperança, arrependimento e que nós consigamos abrir a boca e pedir perdão das nossas falhas e dos nossos erros. E que nossas esperanças estejam sempre no Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse livro extraordinário que no início eu não gostei e estou amando agora. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ai, Senhor. Eu vou ler o seguinte, Salmo, só para finalizar, a gente tem 21 segundos. Salmo 77, 6, fala: de noite indago o meu íntimo e o meu espírito precrusta. Rejeita
o Senhor para sempre, acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente